Meu Deus. Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Julgamento do Sean Diddy Combs, que, aliás, eu tenho feito a cobertura desde o primeiro dia com episódios diários. Tem uma playlist super organizada aqui, fixada no primeiro comentário, dos episódios em ordem cronológica. Se você quiser conferir, eu tenho contado com a participação inestimável da doutora Sandra, uma advogada americana que reside e trabalha nos Estados Unidos como advogada e tem dado seu parecer técnico todo o santo episódio. E há uma reviravolta imensurável que me atingiu no dia de ontem. Eu gravo esse vídeo hoje no sábado. A Giovana, do Caixa de Pandora, compartilhou comigo que havia descoberto a identidade da Jane, e eu sinceramente não imaginei que saber quem ela é de verdade mudaria não apenas a perspectiva do caso, mas colocaria à prova muito das estranhezas que temos sido infligidos nesse julgamento. E vocês vão ficar horrorizados. Então eu trouxe a minha conversa telefônica com a doutora Sandra, trouxe com a Giovana, e então vocês poderão compreender toda a linha do tempo e tirar as próprias conclusões. Olá, Oi. Giovana, tudo bem? Boa noite, obrigadão por atender, gente. Ela tá falando agora literalmente 11h59 da noite e não dava para deixar passar, porque a Giovana ocasionou uma descoberta que mudou tudo para mim. Mudou tudo, eu tô muito revoltado. E aí, Giovana, comece explicando aqui como que você chegou nessa descoberta. Como que você descobriu a identidade da pessoa, da Jane, né? Então, eu já estava muito curiosa, sim, da Jane, né, que é o pseudônimo dela. Eu já estava muito curiosa para saber, né, quem que era essa pessoa. Ela até tinha citado um rapper super conhecido que também não pôde ser revelado o nome dele. Eu também estou super curiosa, mas já tem várias suposições de quem possa ser. Só que aí, como eu leio todos os comentários dos inscritos lá no meu canal, teve uma pessoa que deu a dica pra mim. Falou, olha, é tal pessoa. Tá todo mundo sabendo. Meu Deus. Aí eu comecei a pesquisar, joguei o nome no Google e joguei, claro, no lugar onde todas as teorias são confirmadas, no Twitter. E aí eu encontrei tudo, prints e provas de que de fato é essa pessoa que a gente já sabe quem é, né? Nossa, se as pessoas pudessem, se os inscritos pudessem ver as nossas mensagens no WhatsApp. Não, gente, a gente ficou alucinado. Olha, a gente ficou o quê? Quanto tempo conversando sobre isso aqui? A gente começou, quando a Giovana jogou a bomba, foi... caiu? Tá me ouvindo? Acho que a ligação... Peraí, que a ligação caiu. Giovana? Alô? Giovana? Ixi, a ligação caiu, peraí. Oi, ixi, a ligação caiu. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá, a ligação acho que deu uma oscilada. Eu tava te ouvindo, mas você não tava me escutando. Eu não tava mais te escutando. Olha só, a Giovana me mandou mensagem 9h25. A gente ficou conversando até 11h03 da noite, que aí eu precisava gravar. Gente, foram muitas discussões. E olha, a prova cabal, quando a Giovana mostrou, aí ainda teve o detalhe ali, né, do ex, parecia muito novelesco. Só que vocês vão lembrar que o Dateline foi citado 2 vezes como o programa favorito do Sean, né? É romântico você ficar assistindo toda noite True Crime. E acredite que bolo de aniversário a rainha encomendou pro rei. Do Dateline. Eu acho que a foto do bolo eu vou conseguir mostrar aqui a imagem, a gente censura o story da rainha, mas, gente, ali enterrou qualquer dúvida, né? Porque não tinha como não, as evidências entregaram não, ela. Todas as evidências entregam, porque assim, também foi citado ontem no julgamento que, aliás, na quinta-feira, né, foi citado no julgamento que o pai do filho dela é um homem muito rico. Então aí a gente já fica,
será que ele é famoso também? Isso não chegou a ser citado, mas até isso faz sentido, né? Tem também o bolo de aniversário, tem a data do aniversário dela, que foi citado várias vezes no julgamento, e também o fato de ela ter uma conta no OnlyFans, o fato dela ter uma marca de roupa. Tudo isso bateu 100%, e aí a gente descobriu a identidade dela, e eu fui na hora consultar o Gustavo, eu falei, olha, o que você acha dessa informação? Porque, olha, as pessoas não sabem, nossa mão coça de contar para eles, mas claro que a ética tem que falar mais alto e a gente não pode contar, né? Mas... A gente não pode falar o nome dela, a gente pode falar sobre, mas não citar o nome. Só que, não, eu não, quando eu vi, olha, quando eu vi, a minha noite estava muito pacata. Tava muito pacífico, eu só tava aqui, eu tinha que fazer as transcrições, que eu não consegui fazer ainda da audiência de sexta, mas eu nunca imaginei que eu ia ficar tão abalado com o áudio, porque, olha, isso muda a perspectiva do julgamento em 180 graus pra mim, de verdade, porque eu não dá assim pra ter certeza até que ponto realmente eles estão fazendo aquilo ali com uma seriedade devida na minha perspectiva. Eu até comentei com a Giovana a possibilidade de que eu achava que talvez eles tiraram da conta o envolvimento das outras celebridades, os menores, e falaram, olha, isso aqui a gente não vai atrás de você, né, porque envolve outras pessoas, mas vamos realmente com o que a gente pode aqui, considerando que, tecnicamente falando, com tudo que veio à tona no ano passado, afirmado por diversas pessoas, porque, assim, todo o escândalo envolvendo menores, gente, não foi, assim, um boato no Reddit. Foram afirmações feitas em grandes revistas, no maior jornal de Nova York, na televisão, uma entrevista num programa de TV, sabe, não teve, assim, o governo não se pronunciou, olha, isso é fake news. Então, teve todo esse ponto que a gente não viu no julgamento, e várias pessoas, não sei dos seus inscritos, mas aqui o pessoal super decepcionado e comentando todo dia, nossa, quando é que vai aparecer? Quando que vai aparecer? E aí a gente acha que eles deixaram de fora porque envolve outras pessoas, e eles estão só com essas acusações, que comparado ao que já sabíamos, são fracas, né? Se o escândalo todo fosse pautado no que as meninas estão falando, era uma coisa, mas como não é, né, é tipo... sei lá, você me conhece sendo milionário e depois eu falo pra você, olha, eu não sou milionário, eu sou bem sucedido. Você ia ficar decepcionada, né? A gente que falava, peraí. Exatamente. Ia mentir. Uhum. Olha, esse julgamento prometia muita coisa, mas aí quando veio tudo a público, né, agora, aliás, o que está vindo a público através do julgamento, realmente, os inscritos do meu canal comentam direto, falando que estão decepcionados, que estão aguardando para ver mais coisas, por causa de tantas coisas que foram alegadas na época, né? Claro que se mistura muitas teorias também. Sim, da conspiração, sempre tem excessos. Ou seja, teorias não confirmadas, tem excesso, exatamente. Mas essas alegações, eu vou até pesquisar mais a fundo essas alegações que tiveram contra o Chacombe sobre envolvimento de menores. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Sim, sabe? Eu tava pensando nisso também. E trazer de onde começou, pra gente ter, porque pelo menos 2 eu sei de cabeça, o post, a gente pode fazer depois até algo juntos nesse sentido, de trazer, a gente vai unir, eu vou unir minha pesquisa com a dela, e a gente traz aqui pra vocês, porque tem um fundamento, como, por exemplo, não sei se o caso de Idaho, que você é bem informada sobre também, eu lembro que agora teve muita especulação aleatória, mas agora com o passar do tempo, muita coisa que era só boato no comecinho, como até mesmo a chamada pro 91, tu lembra? Que lá, sim, que o pessoal, que era só teoria que o telefone foi passado de mão em mão. Ninguém podia confirmar, mas fala, olha, algo que parece aconteceu assim. E agora a gente tem, através dos documentos, veio à tona que realmente o telefone passou de mão em mão, a atendente 91 falou com várias pessoas, né, quando eles chamaram. Então, várias especulações se confirmaram como verdade. Então, sempre tem aquilo que é aparado, conforme o caso vai passando, né, e o que é desmentido, mas não tem como desmentir tudo, porque, assim, era muita informação condizendo com alguma coisa para ser super fake. E é esse caso aqui, né, eu tô, assim, muito horrorizado. Qual que é, assim, até a Giovana, a gente estava discutindo muito sobre a perspectiva das vítimas, e a gente sabe que essas vítimas não são vítimas do story crime clássico que a gente cobre, né? Todo mundo entrou na vida do Sean porque quis, e tecnicamente saiu porque quis também, né? Ou porque ele chutou.
Essa é a verdade, né? É Essa uma parte. perspectiva é muito complicado, porque é aquilo que falam também, né? Se, por exemplo, a própria Jane falou no tribunal que diversas vezes ela teve relações com outros homens e foi consensual. Mas se uma das vezes não foi consensual, já caracteriza crime. Uhum. Mas agora, para provar que uma das vezes não foi consensual, é complicado. Por quê? Porque ela marcava essas noites de hotel, né, como ela chama, como ela e o Diri chamava, ela chamava esses garotos de programa para estar junto a ela. Então, como que vai saber que em meio a 50 noites de hotel, uma foi forçada ou não? Porque isso não vai ter registro, porque essas interações acontecem pessoalmente, não tem filmagens o tempo inteiro. O que tem de filmagem é o que o Sean Combs filmou. Ele iria filmar uma prova contra ele? Não iria, entendeu? Então, para provar isso, se isso de fato aconteceu, se teve algum momento em que ela esteve contrariada a tudo isso, provavelmente não existem provas materiais disso. Então, torna muito difícil esse caso. E a mesma coisa no caso da Cassie Ventura, ainda que tenham mensagens deles discutindo sobre isso, no momento do ato, a pessoa consentiu ou não. Se sim, tem provas disso, se não tem provas disso, você ter provas dessas coisas que são discutidas pessoalmente, geralmente não tem, a não ser que alguém tenha gravado, que é muito difícil. E ela não fez questão de proclamar o sofrimento dela, como a Cassie fez. A gente dava nitidamente para perceber que parecia que eram causas diferentes. A motivação da Cassie estar ali e a motivação dela estar ali não batiam. Não batiam. Sim, verdade. Não, verdade. Ela tava sempre, o tempo todo ela sempre falando, do que ele deu para as outras, não deu para mim. Sempre você olha assim, gente, no final das contas, se você foi tão, né, violada. E assim, a grande questão é o seguinte, que ela mesma, se a gente olhar, ela nunca realmente falou, ele foi um monstro comigo. Eu acho que o que eu lembro que ela se queixou claramente foi das longas horas dos freak-offs. Sim. Então, tipo assim, eu acho que esse é o ponto, e que não ter tanto tempo a sós com ele como ela gostaria. Sim, essas são as maiores queixas dela, né? Não ter muito tempo com o Sean Combs após as freak-offs, porque ela queria uma recompensa daquilo, né? Ou seja, pelo relato dela, o que fica claro é que ela fazia as freak-offs para ter tempo com o Sean Combs, e quando ela não tinha, ela ficava brava, ou então quando ele levava outras mulheres para viajar. Então, às vezes, a motivação da briga, de diversas discussões que foram expostas ali no tribunal, a motivação era ciúmes. Ciúmes. Entendeu? Que era realmente a gente ver, nossa, ela não tinha coragem de se impor pros freak-offs, mas ela tinha para quando ele saía com outra pessoa. No final das contas, você se impõe com o que mais te importa. Se você você vai levando o que você tolera, o que dá para aguentar. Exatamente. É tudo muito complexo, né? Você analisar uma relação interpessoal ali de duas pessoas, porque envolve trocas, envolvem acordos, podem envolver abusos emocionais e físicos que não ficam registrados. Então, é tudo muito delicado, né, para ser discutido em um tribunal. E acho que, assim, um outro ponto é que ela tem muitas diferenças por exemplo, não sei se tu sabia, mas a doutora Sandra Giovanna, a doutora Sandra falou agora há pouco que ela tinha se envolvido com o Paul, com o cara lá do Free Coffee, o personal trainer, sem o Sean saber, que ele descobriu depois. Então, na verdade, o Paul, ele era um profissional, né? Ele era o que eles chamavam de artista. Sim. Né? Ele era um garoto de programa. E foi ele que esteve na outra Free Coffee de outro rapper? Não, se eu não me engano, foi outro. Foi o Anthony, Foi né? Anthony, Só que aí... Eu não sabia que ela tinha se envolvido com o Paul, isso Sim, não sabia, isso pra mim. Ela se envolveu com ele, a doutora Sandra falou agora, não sei aonde, e aí o Sean descobriu depois. O que eu vi, o que o Sean Combs ficou bastante contrariado foi o fato dela ter participado de outra Free Coffee. Foi, envolvendo um dos garotos de programa que eles contratavam. E o outro rapper que estava envolvido nessa Free Coffee. Exatamente, um rapper famoso. Um rapper famoso. Que inclusive é casado. Esse rapper estava liderando essa Free Coffee. Então ela foi lá fazer, sabe Deus o quê. E agora
E até o que eu comentei com a Giovanna, eu falei, a Cassie relatou, descreveu o cara lá que ela mais gostava do Freakoff, numa perspectiva de, olha, com ele era mais suportável. Ela foi e disse, não, ele era mais enérgico. Na hora que eu li assim, eu falei, gente, que coisa estranha. O mais enérgico, você não, péssima escolha de palavras, né? Olha, eu vou ser sincera, eu acho que o depoimento da Jane acabou favorecendo mais a tese da defesa do que da promotoria. Uhum. Eu tive essa percepção, e assim, eu cobri tudo muito de perto, e é isso, eu acredito que todos os relatos que ela deu, e ainda mais aquele final que a advogada Teri Geragos deu nela ali, os interrogatórios finais da Teri Geragos, acabou colocando muito a credibilidade dela em xeque. Uhum. Levantando as questões do dinheiro que o Sean Combs dava a ela, né, de como ela via toda essa situação, se ela consentia, se ela não consentia. Eu acredito que no final das contas o depoimento da Jane acabou favorecendo muito mais a defesa do que a promotoria, o que é péssimo, né, pro julgamento. O que é péssimo. Porque no fim das contas, e isso sim, né, que a gente está vendo, esse depoimento, ele é muito esburacado, ele é cheio de furos, tem muitos pontos do que ela estava falando ali, que não estavam, era como se, imagina agora, você, uma música e tem um arranjo, e você tá cantando fora do tom. Exatamente. Era essa a sensação desde o começo. E a gente, nossa... Ela ainda o ama. Isso, ainda o ama. Isso no tribunal. E a gente é todo inocente aqui, pensando, meu Deus, ela não consegue reconhecer, né, que ela era uma vítima. A gente ainda dando esse benefício, mas realmente ela não se vê como vítima porque ela não é. A princípio tá bem confusa essa relação, se era consensual ou não, até que ponto era consensual. Me parece que muitas das relações, a maioria ali das noites de hotel eram consensuais, né, o que me parece. Sim, porque ela escolheu algumas noites, isso também, assim, foi um ponto estranho. Né? Ela foi e optou. Ela marcava algumas, né? Algumas ela queria dar de presente ao Sean Combs, então parece muito mais um relacionamento, talvez, de trocas de casais, né? Só de uma parte, né? Porque o fetiche do Sean Combs era assistir as mulheres com outros homens, o que é muito estranho. Mas, enfim, era uma relação não monogâmica, onde aparentemente tinha esse consenso de que ela teria que se relacionar com outros homens, né? Se ela não quisesse se relacionar com outros homens, o Sean Combs iria terminar com ela. E aí, se ela não consentisse com tudo isso, o que iria acontecer era terminar o relacionamento. Claro que pode ter tido muito abuso emocional, né? Muita chantagem emocional. Pior que nem ela disse isso. Pior que ela não falou que teve isso, né? Esse é o ponto. Você viu em algum momento ela dizendo, gente, eu sofri. Ela falava que não, que ela sofria por amor. Teve até um momento que ela falou, eu fiz tudo isso porque eu amava, que eu amo ainda. Aí ela foi e disse isso. Sim, exatamente. Ela falou que fez porque eu amava. A gente fica tentando encontrar lacunas e justificativas em meio a tudo isso, né, do porquê da pessoa aceitar uma situação tão degradante, como, por exemplo, se relacionar com 3 homens em uma noite só, para o seu namorado, entre aspas, assistir, né? E agora ela está numa posição de vítima no tribunal contando tudo isso. É muito complicado. Porque a gente uma coisa é certa, o Sean continua sendo um monstro, mas a gente consegue, assim, ter uma visão clara de que ela não tá nessa categoria de vítima. Ai, meu Deus, tem um microfone, peraí. Ela não tá nessa categoria de vítima como a promotoria tá tentando transparecer, porque nem ela tava forçando essa narrativa. Pra ser sincero, eu acho que o depoimento dela foi muito real, porque várias vezes eu já tinha dito isso, que eu achava que ela estava super frustrada com o fato de não ter ganho essa exclusividade que o Sean deu para o mais palanque, né? Que ela até falou, eu era namorada escondida. Ela queria ocupar o status de uma namorada oficial e o Sean Combs não dava a ela esse status, que talvez ela quisesse ser parecido ali com a Cassie Ventura, que realmente era, né, um relacionamento oficial, ele aparecia ao lado dela em diversos eventos, não era o caso da Jane, né? Met Gala e tudo, né, com a Cassie.
Exatamente. A Jane, no caso, teve uma foto que ela postou na rede social dela, um prato de comida que ela tirou a foto, que as pessoas iriam saber que ela estava com o Didi, e ele pediu que ela pagasse. Nossa. Então, assim... Meu Deus! Você viu isso que dia? Eu acho que foi ontem. Foi ontem? Ou anteontem. Nossa. Foi ontem ou anteontem, eu não me recordo exatamente, porque são tantos dias, né? A gente fica perdido. A Jane testemunhou 6 dias, né? Foi. Nossa, o testemunho mais extenso, eu acho. Foi mais longo do que a Cassie. Foi muito mais longo do que da Cassie. A Cassie teve 10 anos de relacionamento. Né? E ela com só 3 anos ali, a promotoria tentou tirar leite de pedra, e eu acho que não saiu com o leite que eles estavam esperando. Eu também acho isso, eu também acredito nisso. Eu acredito que a promotoria percebeu que não iria sair exatamente o que eles queriam daquela narrativa, sabe? De uma vítima, de uma mulher forçada a fazer tudo aquilo, quando ela mesma falou com a boca dela ali no tribunal que grande parte ali era consensual, só que em determinado momento ela acabou, entre aspas, se arrependendo do que ela havia feito, né? Principalmente depois que ela viu o processo da Cassie Ventura, né? Foi quando ela teria se dado conta disso. Mas mesmo assim, depois disso, ela continuou tendo freak-offs com ele até o momento em que ele foi preso, né? Ela já sabia que ele estava sofrendo acusações federais, e ela continuou tendo freak-offs com ele. Talvez ela pensou assim, nossa, agora que ele tá na pior, ele vai me assumir. Que deu muito essa impressão, antes da gente descobrir isso, eu tinha essa ideia, falei, ela queria... A gente até comentou, se o Sean falasse agora pra ela, eu te amo, eles casavam na cadeia. Então, é essa impressão que eu tenho, de que se amanhã ele saísse pela porta da frente e a quisesse de volta, ela talvez toparia. Essa é a impressão que eu tenho, dela ainda falar que ele era o bebê dela, que ela o ama ainda, que ela se divertia nas noites de hotel, conforme ela falou ali no final do depoimento dela. Muitas das coisas foram consensuais, e muito era falado, né, quando ela era confrontada pela defesa, ela falava muito da questão do aluguel dela, né, eu não poderia terminar aquele relacionamento porque ele tem um aluguel na minha casa, é onde meu filho mora. Só que aí a gente descobriu, né, com essa nova descoberta, que o pai do filho dela é um milionário, né? É um milionário. Na rua você não ia ficar, assim, fofa. Então... Na rua, provavelmente, ela não ficaria. Então, tudo muito delicado nesse caso. Não, o barco afundou dela ali. Agora, a gente de fora, né? Eu não sei o quanto, assim, se o testemunho dela, de alguma forma, incitou o jurado a fazer algum tipo de pesquisa. Eu não tinha pensado em olhar a identidade dela, porque eu não achei que ia ser relevante, eu nunca imaginei que desencadearia isso, assim, essa mudança total de perspectiva. Eu tô muito, assim, pra gente ver como incômodo né? Eu acho que eu tava tentando mais encontrar justificativas, e realmente, e isso é o fato, né? Quando tem alguma coisa que não faz sentido, você precisa analisar os outros elementos da vida da pessoa que a gente não tava sendo exposto no tribunal. Eu acho que, igual eu te falei, Gustavo, no WhatsApp, essa questão da identidade dela seria primordial para a percepção disso tudo, sabe? Claro que os jurados sabem, né? Os jurados vão saber exatamente quem ela é. E não sei, né? Porque ela não era famosa, esse é o ponto, né? É muito nichado. Mas eu acredito que, por exemplo, tem um jurado que está tentando, que a promotoria está tentando excluir dali, que ele era um conhecedor de hip hop dos anos 90, então talvez ele conheça, porque o ex-marido dela também está nesse meio de hip hop dos anos 90. Vixe. Mas eu acredito que eles conversam. Nossa, isso faria sentido para explicar o desespero da promotoria, né? Meu Deus. E assim, também faz sentido o desespero para tirar esse jurado. Nossa, eu não sabia disso do hip hop. Se a gente aqui no Brasil sabe, os jurados lá vão saber. Se uma pessoa souber, gente, isso vai se espalhar como chamas ali dentro da sala deles, quando conversarem. Assim, no tribunal, todo mundo já está ciente ali nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe. Pois é. O Twitter tá fervilhando com essas informações, tem pessoas comentando nas fotos dela, tem pessoas comentando em entrevistas antigas dela, então assim, a informação já se espalhou,
Então, se chegar até um jurado, eu acredito que eles não têm acesso, né, à internet, eu não sei exatamente como que fica o jurado, Não, né, eles numa têm, situação eles dessa. não devem olhar, eles são instruídos a não olhar, se tiver passando a notícia, mudar de canal. Tipo Ah, assim, duvido. vai tudo assim pra sua consciência, entendeu? Tem acesso, se eles têm acesso ao celular, eles já sabem, com É. certeza. Nesse Aham. momento, se eu e você sabemos, eles sabem também. Imagina Então, lá que é assim, inglês. isso muda a percepção de tudo, né? Porque Muda. mostra a realidade de que meio que ela estava inserida, de quem é o pai do filho dela, porque isso influencia na questão financeira da vida dela, que foi uma questão muito colocada em xeque no tribunal, no julgamento. Uhum. Então, eu até falei para o Gustavo isso, né, que a identidade dela deveria ter sido revelada exatamente por isso, porque muda toda essa percepção. Aham. E se muda a percepção do julgamento, deveria ser revelado, né, na minha visão. Só que muda, facilita a defesa e ela não serviria para a promotoria, se não, porque, né, precisa ocultar o rosto para a história ser condizente, porque depende muito, né? Uma história pode ser acreditada dependendo de quem conta. E aí as Mas pessoas. aí isso ficaria a critério do juiz, né? Estabelecer se a identidade dela seria revelada ou não. Ou eu estou errada? Fica, porque o juiz, eles pedem, no meu caso, deveria avaliar essa questão, entendeu? Porque... Olha, É porque eu acho que pode ter tido um jogo assim, do tipo, a promotoria não pediu o anonimato dela, a promotoria orientou e falou, olha, você vai e peça anonimato. E aí o juiz respeita, entendeu? Tem esse jogo. Não sei se a defesa trabalhou nessa parte, pediu que não, mas assim, eu acho que seria plausível essa solicitação por parte da defesa, porque quem ela é muda muito, né? Quem ela as pessoas que ela tem envolvimento, o fato do ex-namorado, do pai do filho dela ser um bilionário, muda toda a perspectiva ali das alegações que ela mesma Ele é bilionário? fez, né? Muito provavelmente. Nossa. Apesar que, assim, foi relatado que ela ganhava um valor bem alto, né, de pensão. Meu Deus. Então, pensando nisso, já, de alguma forma, já foi estabelecido ali o nível financeiro que ela tinha, né? Nossa. Por isso que talvez eles não acharam relevante falar exatamente quem era a pessoa. Inclusive, ela já participou de filmes, né, de Hollywood, já fez pontas em filmes. Meu Deus. E ela não é uma pessoa que não tem uma carreira, ela não é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, eu diria, né? Ela tem uma marca de roupas, ela mesma falou isso, ela tem o OnlyFans dela, que aparentemente lucra bem, e tem a pensão, né, de um homem bilionário e famoso da música. Nada se encaixa se a gente for olhar nesse aspecto, né, ela é tão exposta, mas ali, que daria mais exposição, ela quer manter anonimato, a menos que não fosse uma decisão dela. Isso do jurado que você falou agora, eu tô muito perplexo, porque desde segunda ou terça-feira que a promotoria descobriu, sei lá o que, né, isso aí, e tá desesperada tentando... E sabe uma coisa que eu até falei, doutora Sandra, mas se eles tivessem uma coisa muito sólida, se, por exemplo, se descobrissem que o jurado estava vazando informações, tivesse uma prova, sabe, não tem nem conversa, o juiz ia chamar, perguntar e retirar, no meu entender. Só que, como não tem uma coisa muito sólida e o juiz tem que conversar, tem que perguntar, pareceu meio que, gente, como que eles descobriram isso? Então, descobriram por boato, não é? Se foi isso mesmo que nós estamos pensando, o que faz sentido vir isso à tona justo agora, nessa semana em que ela ocupou tanto espaço. Exatamente, e tem um ponto, você lembra que o juiz ameaçou retirar o Sean Combs do tribunal? Lembro. Será que era para esse jurado que ele estava acenando? Meu Deus. Giovana do céu, tudo se encaixa. Peraí, porque ele olhou, quando foi? Que dia que foi que ele olhou? Ele olhou pro jurado? Foi durante o depoimento da Jane. Foi durante o depoimento, mas foi que dia? Isso aconteceu eu acho que foi eu teria que ver no meu canal. Peraí, porque eu publiquei isso. Eu consigo olhar aqui pelo meu YouTube Studio. Foi Peraí. Mas sempre um dia anterior, que eu publico um dia depois. Não, mas eu tenho o número da audiência. Peraí, eu coloco ali, eu coloquei assim, Didi tenta corromper jurado. Então, eu coloquei, esse foi o 17º dia do julgamento.
Então, o 17º dia, hoje a gente, a audiência de sexta foi o 21º? Hoje é o 23º hoje. Não, na sexta? Hoje é o 23º dia. Terceiro dia? Então, dela foi... 23º. Tá, então, terceiro, 22, 20, 21, 20, 19, 18, 17 cairia na quinta-feira? Ela começou a testemunhar na quinta-feira, não foi? Ou foi na sexta? Nossa, eu não me recordo. Peraí, deixa eu ver aqui no meu. Tá. Que eu coloquei, acho que é o julgamento de ser anulado. Não foi essa questão da anulação. Eu não sei se eu coloquei isso. A da anulação foi depois da que a Brianna acabou. Eles pediram no fim de semana a anulação. A Brianna eu acho que a Brianna terminou de testemunhar, acho que foi numa sexta. Quando foi no domingo, de madrugada não, no domingo à noite, ou foi no sábado? Não, foi no sábado. No sábado, a defesa entrou com pedido de anulação. Eu não coloquei essa questão na minha thumb, eu imaginei que eu tinha colocado, mas eu não coloquei, eu teria que ver o roteiro. Peraí, deixa eu olhar então meu roteiro aqui. Opa. Essa semana. Peraí, deixa eu olhar aqui, vamos ver meus roteiros, gente. Scripts, vamos lá. Julgamento. Deixa eu ver, segunda-feira. Vamos ver se foi um novo julgamento, uma multidão. Não. Então acho que foi na quarta semana que isso aconteceu. No fim da quarta, deve ser. Deixa eu ver. Sexta-feira. Foi no fim da audiência que isso veio à tona. Ai, que coisa. Agora, quando a gente precisa da informação, expulso. Pois é. Você colocou Diri tenta corromper o jurado há 4 dias. Isso, foi no episódio, foi na 17ª audiência. Peraí, deixa eu ver. É porque aqui nos roteiros eu marco assim, o 17 dia, esse episódio saiu no dia 11 de junho, né? Então, peraí, o episódio saiu na quarta. Oh, meu Deus. No 11º dia, tá, pela CNN. Em certo momento, o juiz afirmou que está considerando dispensado o jurado número 6. Tá. E que trata a questão na quinta. Então, mas e quando foi que ele olhou para o jurado? Que ele olhou? Isso, porque ele olhou para o jurado e essa bomba com o jurado começou depois. Foi no mesmo dia que ele levou a bronca do juiz. Isso, foi por isso a bronca, né? Sim. Tá. Juiz ameaça eliminar o Sean Combs. Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, segundo o TMZ, nesta quinta-feira, no dia 5, durante seu julgamento, o rapper Sean Combs sofreu uma ameaça de expulsão do juiz. Foi no dia 5. Foi no dia 5. Mas talvez esse cara já simpatize com o Sean Combs, entendeu? De tenta corromper. Tá. Então acho que foi. Peraí, acho que aconteceu numa quinta-feira. Foi numa quinta. Foi numa quinta. Tá. E você viu que o Kanye West foi hoje lá no tribunal? Fiquei sabendo. Ele sempre quer causar, né? Eu acho que ele viu que foi mencionado, supostamente, né? Porque ele pode ser o rapper que foi mencionado. Tava tendo uma free call. Essa maior suspeita de que ele seja o rapper mencionado, porque ele apareceu no dia seguinte. Muita coincidência, né? Foi na audiência da manhã que o juiz ameaçou colocar o Sean pra fora, não foi? Não tenho certeza. Aí, esse nível de detalhe, minha memória não é tão boa assim, não. Pensamento positivo. Vamos começar a falar que a tua memória é boa, até ela ficar memória fotográfica. Seria maravilhoso, adoraria. Não, que nessas horas eu fico pensando nos detetives, né? Que eles precisam se atentar a tantos detalhes tantos suspeitos para poder achar alguém. Ai, gente, eu não tô. Isso tá muito absurdo. Parece que sumiu do 17º dia. Eu não entendo. Segunda-feira, quarta semana.
Peraí, já sei. Eu vou abrir o vídeo e vou ver uma palavra que eu disse. Olha o ponto que a gente chega pra descobrir a informação. Peraí, vamos lá. Eu vou abrir meu próprio vídeo. Tá. Nossa, Giovana, você descobrindo tudo, hein? Meu Deus, a detetive. É a... Não, Teórica, coração. a Giovana descobrindo mais que a própria promotoria aqui. É, tá, a gente tenta corromper o jurado, beleza, ok, pulando anúncio, peraí, deixa eu ver o que eu falei aqui nesse vídeo, tá, os promotores, e uma coisa, tem uma coisa que eu me dei conta agora, O quê? meu Deus do céu, você lembra que nas outras vítimas, até a Mia e tal, a gente teve acesso a algumas fotos, algumas imagens e tal. Você lembra disso? Sim. A promotoria bloqueou tudo relacionado a Jane. Como assim? Tá aqui, eu lembro agora que eu lembrei disso aqui vendo a transcrição. Eles falaram pro juiz que não queriam que o público visse absolutamente nada, só os jurados, porque senão ia expor a identidade dela. Aí, Então foi a promotoria que pediu. Isso, a promotoria que pediu. Eles pediram para bloquear, olha aqui, ó. Pera, aqui, ó. olha aqui, ó. Foi assim, ó. Foi assim, ó. Os promotores pediram ao juiz para não permitir que repórteres ou público vejam nenhuma prova relacionada à próxima testemunha anônima, a Jane, uma mãe solteira que alega que o Sean a traficou para fins íntimos depois que eles começaram o relacionamento. E aí eu lembro a advogada do governo, a Abigail Everdeen, advogada do governo não, a advogada da imprensa, que ela representa vários, argumentou que as restrições às evidências sobrecarregariam enormemente a capacidade da imprensa de noticiar o julgamento e impediria direitos constitucionais. Aí os promotores foram falar assim, juiz, é porque a gente não teve tempo para censurar o nome dela. É verdade, tiveram muitas provas que não puderam ser demonstradas, né? Não, relacionado a ela a gente não viu nada. Não vimos fotos, não vimos mensagens, não vimos nada. As outras testemunhas, algumas provas a gente conseguiu ver. O dela eles bloquearam. Agora faz sentido o desespero. Para que as pessoas não descobrissem a identidade dela. Mas os jurados conseguem ver a Jane. Isso, mas assim, tipo assim, tentando, considerando que que o júri não vai pesquisar nem nada, né? Porque já que no final a decisão deles é que mais importa. Exatamente. Porque assim, vamos supor, se vazasse para o público, aí isso poderia sair na internet e tal, poderia ter mais chance. Como já está sendo. Isso, da informação vincular e algum jurado que tá ali fuçando o Insta da vida descobrir. Então tipo, tem eu acho que se eu fosse promotor, eu teria esse tipo de precaução, se eu quero muito proteger a testemunha, porque de alguma forma o público pode acabar levando a informação pro jurado que hoje está exposto à internet, à TV, a tudo, né? A um comentário. Sim, exatamente. Hoje em dia você consegue pesquisar de diversas formas, né? Pois é. Aí o juiz... Agora tudo faz sentido. Nossa, faz sentido. Olha, viu, gente? Por isso é importante sempre guardar na cabeça todos os detalhes que a gente nunca sabe quando pode desvendar alguma coisa depois. Eu não encontrei aqui que ela jurou. Que ela jurou testemunha. Então, pode ser que ela não tenha aparecido mesmo, e o jurado começou a olhar pro Didi, o Didi olhou para ele, no meio do testemunho da Brianna mesmo. Mas que a promotoria estava claramente tentando bloquear que qualquer tipo de informação sobre ela caísse nas mãos do público, agora fica evidente o porquê. Porque eles tiveram restrições bem assim, mínimas, né, relacionado às vítimas anteriores, principalmente a Mia, que eu acho que assim, os relatos foram piores do que o da Jane. Com certeza, porque a Mia estava em uma outra situação, né, de contratada, de fato, da empresa do Sean Combs, bem diferente. Nossa, Giovana, eu tô muito chocado.
Muito chocado. Gente, fizemos grandes assim, hipóteses aqui. Não dá para confirmar, testar, jurar que isso aqui que aconteceu 100% desse jeito, mas eu acho que muitas peças se encaixam. Isso do jurado, que esse jurado, a coisa pode ter começado a desandar nesse dia da Brianna, e uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, exatamente. Aham. Se foi... E agora? Vixe. Vamos ver se esse jurado vai ser excluído, mas de qualquer forma, esse jurado ele deve ter muito conhecimento de muitas coisas, né? Aham. Como, por exemplo, E pode ter contado. Tu viu o que aconteceu agora no caso do Harvey Weinstein? Não. O julgamento foi anulado. Quê? Foi. Sabe por quê? Por quê? Porque os jurados começaram a fazer pesquisas sobre ele e descobriram toda a cachoeira de acusações cavernosas que tem, né? Porque acho que tem umas 200 vítimas do Harvey. E um outro jurado parece que não estava muito inclinado a votar com eles. Aí esses jurados ameaçaram esse jurado. Meu Deus. Desse nível. Aí o jurado foi no juiz e falou: juiz, eu não vou voltar pro julgamento, eles estão me ameaçando, falaram que vão me pegar lá fora. E aí o julgamento teve que ser anulado. E só pra tu ter noção, antes do julgamento ser anulado, antes dessa bomba vir à tona, 3 dias antes, a mídia já tinha relatado, porque o julgamento do Harvey tá passando despercebido, né? Porque há tantos anos que ele tá sendo julgado um caso após o outro, que o pessoal cansou. Há 3 dias atrás, já veio à tona uma informação bem comum, que o clima estava tenso entre os jurados. Meu Deus. E aí diz que o próprio Harvey fez um discurso lá, levantou e pediu pro juiz, que falou que tinha alguma coisa errada e que ele ia ser condenado porque aquele júri não era justo. Gente, mas que loucura. Foi, Mas assim, ele tinha sido condenado, né, para essas condenações que ele já foi. Isso, não, é para essa em particular, entendeu? Isso, porque eles não são, eles não colocaram todas as vítimas num julgamento só, entendeu? Uhum. São vários. Então, nesse agora, ele foi anulado. Nossa. Tipo, mas olha o nível que chegou. Eu nunca pensei. Imagina, os jurados decidiram pesquisar por conta própria, se uniram e falaram: vamos condenar esse homem a perpétua. O outro não concordou e ameaçaram ele. Giovana, olha o nível. Esse mundo tá perdido. Isso, os jurados têm que ser muito bem selecionados, né? Exatamente. Mas tá difícil. Tu leu a lista dos jurados? Tu viu que todos os jurados do Didi, todos tinham ouvido falar dele? É difícil assim, né? Não tem bloquear. Como, né? Uhum. Não tem como. Mas aí vai dar consciência de cada um, né? Uhum. Da pessoa estar aberta ao que será demonstrado no julgamento, né? É. Vamos. E é muito complicado. Eu lembro, tu conhece um pouco daquele caso da Pornhub? Não. Que ela tirou a vida da melhor amiga. Ela convenceu a amiga a colocar várias apólices no... Eu sempre quis fazer esse caso, cheguei a roteirizar, a fazer uma minissérie, mas eu nunca terminei. Mas o caso é absurdo. Ela convenceu a amiga, que era casada, a colocar as apólices de vida, de seguro, tudo no nome dela, e ela tirou a vida da amiga. E ela fez uma armação, assim, escabrosa. O que aconteceu? Ela ficou com as apólices e ela conseguiu incriminar o marido da amiga. O marido... Não, nesse nível. É revoltante o caso. Você fica assim, horrorizado. Porque, tipo assim, é vilã de novela. Vai ficar chocada onde vai parar. O cara foi pro julgamento e a juíza, era uma cidade pequenininha e a juíza era conhecida da promotoria. Tudo errado. Tomavam cerveja juntos. E a juíza foi e falou assim, o advogado dele falou, por favor, deixa a gente falar pro júri que a apólice tá no nome da Pan, para saberem que, assim, que podia ter outro suspeito. Porque o caso, a Pan mudou a versão dela não sei quantas vezes pra polícia. Ela sempre mudava e ninguém achava isso suspeito. Aí, sabe o que a juíza fez? A juíza não permitiu o jurado saber dessa informação e condenaram ele à cadeia. E mesmo ele tendo um álibi, ele tava numa noite de jogos com os amigos, todos os amigos falaram, olha, ele tava aqui de tal hora a tal hora. Não, ele não cometeu isso. Todo mundo... Mesmo assim. E os jurados não ficaram... Eu lembro que eu falei, gente, meu Deus, que desespero. O advogado, ele tentou tantas vezes, porque se os jurados tivessem ouvido, na hora todo mundo ia falar, essa mulher é homicida.
Então, meio que muita gente fora a polícia já sabia que era ela, mas a juíza não permitiu. Aí eu pensei, gente, se fosse... Imagina... Eu pensei, o jurado tinha que ter pesquisado alguma coisa, né, pra salvar uma vida. Aí, o que aconteceu? Ele foi preso, foi pra cadeia, e ela continuou, ela tirou a vida da própria mãe, pra ficar com o seguro da mãe. E aí, depois, olha o auge do crime. Ela falou, eu preciso de... Ela notou que ela precisava de mais atenção. E aí, ela saiu na rua um dia procurando alguém, e ela encontrou um homem que tinha deficiência mental, convenceu o homem a entrar no carro dela, levou ele pra casa dela e atirou no homem. Pra quê, gente? Porque ela queria se vitimizar pra polícia. Porque ela gostava de atenção. Nossa, que coisa mais... Porque tem um detalhe que eu não esqueci de contar. Ele foi condenado, só que o Dateline começou a cobrir o caso. E o Dateline, eles cantaram a bola e falou, gente, essa mulher é a responsável. Porque, tipo assim, ela ficou com todas as apólices. E aí a família da vítima tomou a maior surpresa, porque ela tinha 2 filhas, ela falou assim, eu não vou dar o dinheiro pras meninas. Ela quis ficar com toda a grana. Então foi quando todo mundo percebeu, falou, peraí, se ela era uma boa amiga, por que ela faria isso, né? Aí o Dateline começou a fazer um programa atrás do outro, faltou dizer assim, a Pam é a homicida, e a Pam ficou com raiva, ela começou a dar entrevista, os repórteres iam lá da NBC afrontar, eu nunca vi, acho que a NBC fazendo bem foi a única vez na vida. Aí o que aconteceu? Ela ficou desesperada com isso, de alguma forma isso chamar a atenção das autoridades, só que não ia chamar porque as autoridades não queriam reconhecer que o caso era todo errado, porque a promotora foi demitida, a juíza, todo mundo depois que o caso foi desvendado, se lascou. Aí o que aconteceu? Ela atirou na vida desse homem, ligou pra polícia e falou, ele tá aqui, ele tentou e não sei o quê. Aí quando a polícia chegou lá, na hora eles falaram, não cola. Levaram ela pra delegacia, tu acredita que ela teve a audácia de imitar o homem com deficiência, zombando dele? Tipo assim, ela fazia assim uma cara. É absurdo, tem um vídeo do depoimento policial. Gente, que caso é esse? Não, juro, virou até minissérie. A própria NBC fez uma minissérie de 6 episódios. É absurda a história. Aí o que aconteceu? Aí a polícia foi e falou, olha, querida, a coisa tá feia aqui pro teu lado. Dela, tá bom, posso ir no banheiro? Aí ela foi pro banheiro, sabe o que ela fez? Pegou uma careta e enfiou no pescoço. Ela se matou, né? Tentou. Aí, não conseguiu. Aí ela foi condenada e ele foi inocentado e foi solto da prisão. Só que esse tormento durou acho que uns 2 ou 3 anos, e é absurdo, tá tudo contra ela. Mas as autoridades, os policiais, ela mudou a história, ela, tipo, 2 anos depois, ela chegou a forjar um e-mail falso, e ela disse assim, eu acho que ela mandou um e-mail pra alguém falando que tinha medo dele. As autoridades eram tão preguiçosas que não pesquisaram. E tava lá o e-mail falso que ela mandou, que só veio à tona anos depois. Então, é um caso, assim, horripilante. Eu tava pensando nisso, se os jurados tivessem... Oi? Uma investigação mal feita também, né? Tipo assim, é que não dá nem pra dizer que foi mal feito, foi de propósito. Eles queriam muito resolver rápido. Sabe, foi tudo, foi horrível, assim, não tem... Aí a promotora foi despedida, se não me engano a promotora era uma mulher, a juíza, eu acho que a juíza era uma mulher também, a juíza foi demitida, todo mundo, só o advogado, era um advogado de fora da cidade, aí ele veio e tal, e ele fez nossa, é desesperador você lendo a história, se você vê, assim, o depoimento dele, a polícia tentando fazer ele confessar... E, tipo, claramente não era ele, é horrível. E aí eu estava pensando nisso, né, uma questão ética. Se o júri tivesse pesquisado na internet, porque o júri... nem te conto. Quando acabou o julgamento, as pessoas foram atrás dos jurados para falar. Sabe o que os jurados fizeram? Começaram a dar entrevista. E falar, gente, se tivessem nos falado, a gente ia inocentar esse homem. Os próprios jurados começaram a se voltar contra a justiça. Meu Deus, olha que caso terrível. Foi. Então é uma questão, eu fico pensando nisso, né? Até que, imagina, se for pra salvar uma vida, como é que vai saber, né, que uma informação a mais faria diferença para os jurados que estavam completamente bloqueados da verdade do caso? Exatamente. Nossa, é o fim. Mas eu acho que hoje em dia é muito difícil os jurados estarem 100% bloqueados, a não ser que eles estejam sem acesso à internet, sem acesso ao celular deles. Mas só se for só se forem levados para ficar em confinamento, né?
Que aí, não é o caso. não é o caso, que raramente acontece. Eu acho, assim, que considerando tudo, na minha visão, pelo menos para dar o veredito, essas pessoas tinham que ir para confinamento, porque ir para casa e tal, sei lá, o ser humano não vai conseguir não falar sobre isso com a família, desabafar. Antigamente, os tempos eram outros, mas hoje, quem garante, né? Não, hoje é difícil, né? Difícil. Pois é. Nossa, olha, Giovana, a medalha devia ser sua de investigadora. Parabéns aqui pela descoberta, porque, olha, mudou tudo, gente. Eu fico feliz ainda que, assim, que veio à tona isso agora no final, depois que o depoimento dessa mulher acabou, porque ia ser difícil continuar narrando a história dela, sabendo que dá nojo, me dá nojo. Eu me sinto enganado, de verdade, me sinto enganado. Acho que a promotoria foi baixo. Eles realmente foram sujos, porque eles não colocaram uma vítima de verdade para depor. Essa é a minha perspectiva. Eu estou aguardando os próximos dias de julgamento para dar a minha percepção geral. Porque a minha percepção até o momento eu também, assim, eu estou junto com os inscritos, com o pessoal que tem acompanhado ali no canal. Eu também esperava muito mais provas contra ele. Até agora não veio nem metade daquilo que eu esperava. Não veio nada, né? Do que a gente esperava, nada. Então, olha, tá sendo, assim, decepcionante, de verdade. Porque se falarem, assim, o Sean Combs vai sair pela porta da frente, eu que acompanhei o caso de perto, eu vou saber o porquê. O porquê, Eu não vou concordar, mas eu vou entender o porquê. Sim. Vai poder explicar que teve uma construção psicológica na cabeça dos jurados, né? Exatamente. Ainda vai ser chocante se ele conseguisse se safar de tudo que foi exposto ali, que é horrível, né? Independente de não ser a pior coisa que ele fez, nem de longe, mas seria chocante. A essa altura do campeonato, assim, o que você... né, estamos aqui chegando, a promotoria diz que pode encerrar semana que vem, a parte deles. O que você acha? Quais são as chances do Sean ser condenado na sua visão? Eu acho que ele pode ser condenado de solicitação de prostituição de garotos de programa, e tem também a questão que ele fez esses garotos de programa se locomover de um estado para o outro, né? Então aí é crime federal também. Agora a lei RICO, eu acho que eles não conseguiram provar organização criminosa, acho que não conseguiram comprovar isso. E o restante também eu acho um pouco mais complicado, como por exemplo o incêndio criminoso, né? O incêndio criminoso também não conseguiu comprovar. As provas são circunstanciais, eu acho que foi o Sean Combs que fez isso, com certeza, mas assim, eu falo em nível de tribunal de provas materiais, não tenho prova material contra ele, porque o DNA não comprova que foi ele, ainda que as circunstâncias levem a crer que foi ele. Eu acredito que foi. Mas eu acho que ele vai sair com alguma pena, eu espero que ele saia, porque ele cometeu crimes, né? Diversos crimes foram comprovados ali no tribunal, ele agrediu mulheres, ele solicitou garotos de programa, ele cometeu abusos psicológicos, emocionais, isso de fato ele cometeu. Agora a questão ele vai conseguir ser condenado por aquilo que ele está sendo acusado, porque ele não está sendo acusado de violência doméstica. Então, agora, eu acho que pelo menos solicitação de prostituição ele vai ser condenado, e de tráfico sexual, né, que seria levar a pessoa de um lugar para o outro, né, ultrapassar fronteiras estaduais. Que é um esquema extremamente relevante agora, né, para uma compreensão ampla. Pois é. Nossa, mas é isso, olha, nunca imaginei que a gente ia viver essa reviravolta juntos, de meu Deus, olha, de tudo que podia, o caso, ele é anormal por si só, né, porque tem coisas que estão acontecendo nesse julgamento que eu nunca vi acontecer em nenhum outro, né, desde a cara de pau do Sean e das movimentações estranhas, das testemunhas ali como um todo, mas isso realmente elevou, esse caso é chocante. Mas então tá, muito obrigado pela participação, e a gente vai se falando, né? Olha, eu não vou dizer que eu não espero nada que supere isso aqui, porque toda vez que eu acho que a gente chegou no fundo do poço com essa história, eu vejo que não, que ainda dá pra ficar mais fundo.
Pois é. Mas então tá, pessoal, vão lá, Caixa de Pandora, o link do canal dela está fixado aqui no primeiro comentário, junto com a doutora Sandra. Vão lá, ela tem coberto o julgamento todo santo dia também, e a gente tem discutido o caso, e olha, não tem sido fácil, mas a gente ainda tem um caminho pela frente, né? Um caminho aí pela frente, eu vou continuar acompanhando com todo mundo, e vamos aí fazendo, né, as nossas descobertas. Pesquisa anônima, os detetives da internet vão salvar o mundo, né? Porque é isso, não tem como. Mas então tá, tenha uma boa noite, viu? Um bom descanso, a gente vai se falando. Tá bom, tchau, tchau. Até mais, pessoal. tchau. Alô? Olá, boa noite, doutora Sandra. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Pois é. Olha, pessoal, eu passei agora umas 2 horas eu e a doutora Sandra discutindo, a Giovana também, do Caixa de Pandora, porque nós descobrimos a identidade a possível identidade da Jane. A gente não vai falar aqui para cumprir com a lei, mas ao descobrir a identidade dela, veio outra coisa à tona do pai do filho dela, tá? E aí, tudo que não fazia sentido no depoimento dela, pra gente começou a fazer sentido agora, e eu tô muito indignado porque eu tô retirando meu apoio. Eu não acho que essa moça foi vítima, diferente da Cassie, da Mia, das demais. Eu acho que ela consentiu com todos os freak-offs, sim. Todas as bizarrices que nós ouvimos do depoimento dela, pra mim, começam a fazer sentido agora. Ela realmente tá ali, na minha visão, como mais por uma revolta pessoal do que se doendo por qualquer outra coisa mesmo que tenha acontecido. Eu acho que ela consentiu. Bom, aquilo, eu estava conversando com o Gustavo, né, no comecinho, quando começou todas as coisas, eu achei que fosse aquela rapper, a Yumi Miami, né, aí eu vi que não, depois descobri que não era ela, e descobri que era essa, só que eu nunca soube que essa tinha um filho com esse outro famoso rapper. Eu sabia que ela era influencer, eu falei várias vezes, ela é famosa, ela é conhecida, tal, mas eu nunca tinha feito a correlação que o pai do filho dela é alguém tão rico e tão famoso quanto ele, né? Então, mas aí hoje que o Gustavo falou, ele me mandou a foto, eu falei, sim, é essa moça. Porque faz uns 10 dias que eu tô falando pra ele que eu achei a moça. Só que eu não tinha, né, pedido pra ver quem é, que eu não achei que ia mudar nada. Só que a Giovana descobriu, me mandou, e eu mandei pra doutora Sandra. Falei, vamos confirmar se é mesmo. E a doutora Sandra aí ele falou, essa. Eu falei, sim, é essa daí mesmo. Que eu tinha achado uns 10 dias atrás. Aí ele falou, pois, você sabe que é o pai da criança, e que eu fui me ligar. Eu sabia que ela tinha um filho. Só que eu não me passou pela minha cabeça, vou procurar saber quem é o pai da criança. Todo mundo sabia, né? Mas a gente achou que era um Zé, ninguém, né? Sei lá, qualquer um, desconhecido, tal. Mas aí na hora que a gente viu, fez assim todo sentido, fez todo sentido. E a gente tem algumas teorias, né? Como eu conversei com a doutora Sandra. Essa moça, ela veio publicamente acusando o ex dela antes, e agora ela tá testemunhando como anônima. E se vocês analisarem, eu narrei em vários momentos dos outros episódios, que foi descrito que a postura dela foi uma postura assim mais empoderada, ela tava afrontosa, ela não tentou esconder o rosto, ela não tentou usar o cabelo pra cobrir, diferente das demais vítimas anônimas, né? Que estavam todas ali agachadas. Ela não se comportava como uma vítima anônima. E aí, eu cheguei à conclusão, e perguntei para a doutora Sandra se há a possibilidade de que talvez ela só está testemunhando de forma anônima, porque foi imposição da promotoria para impedir com que esse passado dela viesse à tona no tribunal e o nome do ex dela fosse mencionado. Sim. Porque é um rival, não vou dizer que é um rival, é uma pessoa que detesta o Sean. Não, é o arqui-inimigo do Sean, gente. É o arqui-inimigo do Sean, cara, o pai da criança, né? Então, fez um pouco sentido, como a gente falou, e nós acreditamos ainda que a Cassie, a Mia, todo esse povo aí sofreu o que eles sofreram de verdade. A única coisa dentro dessa história desta moça é que ela fala muito em bens materiais. Tudo que ela fala é assim, enquanto eu ficava dentro de um quarto de hotel, ele viajava em jato particular com a outra. Até aí tudo bem. Daqui a pouco, porque ela teve uma bolsa da Chanel e para mim ele deu não sei do que. Depois ela falou da pulseira, que ela recebeu uma pulseira, acho que da Tiffany, a outra ganhou o colar. Era meio estranho uma pessoa que toda hora fica falando em bens materiais. Você não vê
isso sendo falado nas outras testemunhas, nas outras vítimas, né, nas testemunhas também. Você não ouve isso, mas ouve nela, né? Aí hoje, agora, considerando quem é o pai da criança, muda um pouco a minha opinião também a respeito dela. Qualquer pessoa pode cair na mão do tráfico humano, a gente sabe disso. A Cassie é um caso diferente, porque quando ela começou, ela era novinha, a menina ali nos 20 anos de idade. Então, ela se tornou famosa depois, aquela coisa toda por causa do Sean também, né? Mas, quer dizer, ela foi moldada dentro daquilo do tráfico humano. Como eu falei, qualquer pessoa pode cair na mão do tráfico humano, mas considerando essa moça com quem ela tem um filho, que é uma pessoa famosa, é rica, é de Hollywood, fica meio estranho acreditar agora que ela saiu de um milionário para cair com outro milionário e ela foi traficada. Fica um pouco assim, meio fora da casinha, deu pra entender? Como eu sei, toda pessoa pode ser traficada? Pode. Porque é tipo assim, tem aquelas pessoas que são traficadas pra servir como garota de programa, isso é tráfico. Sim. E tem aquelas pessoas que se tornam garota de programa por conta própria, a pessoa vai ali pra rua e fica sozinha, ela não tá, né, ela pode sair quando quiser. Essa seria a diferenciação entre essa moça. Sim, porque você pega a Cassie começou muito nova, sendo submetida a isso, né? Foi a vida dela, quase 11 anos da vida dela, dentro disso. Então, ali a gente vê claramente o tráfico humano. É diferente se você... Nós vivemos num mundo hoje, principalmente quem mora aqui nos Estados Unidos, ainda mais quem está ali em Hollywood, você sabe que uma coisa, você pega uma menininha lá do interior, não sei de onde, da Ásia, ou qualquer outro local aí lá do Brasil, lá do Nordeste, uma cidade pequenininha, a menina cai na mão do tráfico humano, porque nunca ouviu falar em tráfico humano, não sabe nem o que é isso e tal. Agora, quando você já vive dentro de um local como essa moça vivia, no meio dos milionários, já dentro de Hollywood, é muito estranho acreditar que com toda essa fama onde ela cresceu, as pessoas em volta dela, ela se deixou levar pela mão do tráfico humano, né? Então, realmente, muda um pouquinho também a minha percepção. Como eu falei, eu sabia que era ela, só que eu não sabia quem era o pai do filho dela. Hoje que o Gustavo vem e me diz quem é o pai do filho dela. Porque eu de verdade não pesquisei, gente. Eu sabia que ela tinha um filho, eu sabia que ela é uma influencer, que ela faz OnlyFans, eu sabia tudo isso dela. Só que não passou pela minha cabeça, deixa eu procurar saber quem é o pai da criança. A gente nunca imaginou que ia mudar. Eu sinceramente, eu até pensei, o que vem de fora não vai mudar nada a essa altura. Não. Mas é que a gente nunca pensou que ela poderia estar ali. Se vocês analisarem tudo que a gente vinha discutindo nos últimos dias sobre o depoimento dela, a gente falava, olha, isso aqui é estranho, mas a gente sempre tentando justificar, né, com algum parâmetro psicológico legal. Só que agora não tem parâmetro que realmente explique, por exemplo, o fato que a doutora Sandra comentou é que eu não sei que dia vocês estão vendo agora, né, porque a ordem que eu gravo é diferente da ordem que vai ao ar, mas a doutora Sandra falou, que a gente já comentou, que foi estranho, que foi perguntado às outras vítimas, se vocês se arrependem, se vocês pudessem devolver o dinheiro e não ter passado tudo que vocês passaram, vocês devolveriam? A Cássia, a Mia, sim. Essa moça, não, eu tinha que pagar meu aluguel. A gente foi e tentou, tentei encontrar os motivos mais ilógicos para entender isso. Mas não faz sentido. Não tem arrependimento, porque a gente se falou, essa moça não está se vendo como vítima. E ela realmente não se vê como vítima porque ela não é uma vítima. Eu acho que talvez a única coisa aqui que ela possa não ter gostado é que ela fez mais horas esses freak-offs, porque o Sean, né, era um obsessivo, do que ela pensou, meu Deus, 24 horas é demais pra mim. Mas eu acho que as freak-offs ela queria sim, e faz sentido outro ponto que a doutora Sandra trouxe, que é o quê? Ela participou por conta própria lá do freak-off de outro cara que o Sean nem estava presente. Isso é distoante de qualquer história que eu já vi de vítima que é obrigada a fazer alguma coisa por causa do perpetrador. Agora, o Sean não pediu. Ele até ficou furioso quando soube. Né? Então, eu nunca vi isso, não faz sentido. Isso aqui é aquele ponto que a gente achou estranho, mas era mais uma estranheza para a coleção. Mas agora, por que ele ia participar de um freak-off se
que ela nem diz, gente, o pior é que ela nem fala com as palavras dela no testemunho, a promotoria que fica falando ali, né, ela foi forçada, então assim, a promotoria fica colocando palavras na boca dela através do discurso que eles podem fazer ali, e a gente tava abraçando o que estava sendo dito pela promotoria, mas você realmente vê o que a promotoria estava falando e o que ela estava dizendo no banco das testemunhas, não diz, tanto é a declaração dela de, eu amo o Sean, meu Deus, tipo assim... Eu falei, acho que uns 2 dias atrás, meu Deus, a promotoria nem para dar um toque para ela e falar, ó, no dia foi depor menos, né? Porque ela fala demais de tudo, de amor, de materiais e não sei o quê. Né, o ponto dela hoje, assim, me caiu o meu conceito, porque ela é alguém que vive no mundo de Hollywood, tá envolvida com esse povo, entendeu? É uma influencer, mas também já uma moça que faz OnlyFans, todas essas coisas, né? Também a gente não tá falando que é uma menininha bobinha lá, do fim do mundo, ou uma casa, e quando tinha 19 anos... Não é igual a Mia, que veio do interior e caiu nas garras do chão. A senhora, a gente até discutiu isso, né? Pessoas muito novas. Ela tinha experiência, ela não condiz com esse critério. Não. E eu fiquei... Nossa, eu só tô com raiva de mim. Por que eu não fui pesquisar que era o pai da criança? Se a gente tivesse conversado... Eu falei pro Gustavo. Gustavo, não é a Yumi Miami, porque não é ela, porque a Jane falou dela. Aí eu fiz umas pesquisas, e falei pra ele, sei quem é a moça. Já sei quem que é. É influencer, ela é OnlyFans, ela tem um filho e tal. Mas nunca eu não fui pesquisar, porque eu já tinha conversado com a doutora Sandra, a gente falou, nós não vamos divulgar o nome da Mia aqui, nem o nome dela, porque a gente está seguindo os julgamentos pela lei, a gente não está fazendo pela margem. Então, eu realmente não fui pesquisar, porque eu pensei, essa altura do campeonato, isso vai mudar em quê? Então, sabe, realmente agradeço muito a Giovana por ter mandado a foto, porque se eu não vejo, sabe-se Deus quando a gente ia descobrir isso. O Gustavo me mandou a foto, Sandra, essa daqui é a que você falou? Eu falei, ela é essa. É que não passou na minha cabeça que ela tinha um filho com esse cara, com o outro. Não, até foto dele. E aí, outro ponto, né, que é uma questão ali que chama atenção, vocês podem ver, todas as outras vítimas, eu falei o quê? Falei, olha, a Cassie fecha critérios de vínculo traumático, a Mia, vínculo traumático, mas em nenhum momento da minha análise eu usei vínculo traumático para falar da Jane. Porque eu não falei, tinha alguma coisa que estava me incomodando, mas eu só não sabia o quê. Eu falei, se não é vínculo traumático, é o quê? Mas, de fato, não tem vínculo, ela não estava sofrendo. E aí vocês podem pensar também em outras estranhezas que chamou muita atenção. O fato dela ter abraçado a promotora e a advogada no final. Imagina, se você tá ali, você tá supostamente tentando acusar outra pessoa que fez uma coisa horrível com você, aí a advogada vem o tempo todo e chama até você de mentirosa, né? A coisa ficou feia. Você consegue se imaginar abraçando a mulher no final? Pode falar pro pessoal, porque às vezes as pessoas não estão seguindo o raciocínio. Foi o seguinte, as advogadas do Sean, né, supostamente não deveriam estar ali interagindo, serem amiguinhas dela, e quando ela saiu da corte ontem, ela foi lá e abraçou a promotora, até aí é ok, né? Super. A promotora tá lá tá lutando por mim. Ela pega e vai, abraça a advogada do Sean. Depois de toda a briga que tiveram lá, das afrontas. Não, porque não tem raiva realmente. Continua pagando meu aluguel. Não, é verdade. Gente, agora isso faz sentido. Vários de vocês comentaram aqui embaixo que não entendiam o fato dela do Sean tá cuidando da advogada dela, tá pagando o aluguel dela. Que tipo de ligação é essa que eles estavam mantendo? Diferente de todas as outras pessoas que pegaram acordo e foram embora. Tipo, não quero mais nem saber desse homem. Ela ainda mantém contato. Ainda assim, não, mas pra mim, na minha opinião, por que ele continua pagando o aluguel? Eu acho que ele tinha certeza que ela não apareceria para depor, como não apareceu a outra. A Dina, a que deu perdido lá, né? Que recebeu uma bolada e deve ter ido embora. Então, na cabeça do Sean, aquela moça saiu de um apartamento, tá morando numa uma mansão agora, que ele tá pagando $10 mil, mais de $50 mil por mês. Ele deve ter pensado, não, ela não vai jogar isso pra cima. Tô pagando o advogado pra ela, tô pagando essa casa maravilhosa. Ela não é louca de aparecer lá. Então, ele acreditava. Tanto é que numa das mensagens, hoje, o Sean conversava com a
KK, né, que era assistente dele, a chefe do staff dele, né, dos funcionários, e ele diz assim, fica com certeza, não, fala com o contador para ter certeza que para ele não esquecer de pagar o aluguel. Aí ela vai, fala com o contador, ela volta, tá, ele confirmou, o aluguel foi pago. Ou seja, o Sean tão preocupado no pagamento do aluguel dela, por quê? Porque eu tenho certeza que na cabeça dele ele fala, não, ela vai ter coragem de jogar tudo isso pra cima, porque com certeza ele vai parar de pagar o aluguel, já não parou ontem, né? Essa semana. Então eu acho que ele achava, não, ela vai desistir de última hora, como desistiu a outra lá. Só que ela não desistiu. Só que aí ela não desistiu. Aí foi, eu acho que foi uma mistura de duas coisas. Primeiro, a raiva que ela teve, que as outras ganharam mais coisas e não precisaram fazer a cabeça dela, né? Vai saber se as outras também não faziam lá, mas enfim, para ela as outras não fizeram o que ela tinha que fazer, só que as outras receberam mais, viajavam em avião privado, ganharam joias mais caras, bolsas mais caras e tal. Essa seria uma das coisas, eu vou me vingar aqui de você. E a outra, talvez para se vingar do ex dela, porque o ex dela é inimigo mortal dele. Então talvez na cabeça dela, que ela já fez acusações contra o ex, tipo assim, vou ficar com ele, né? Começa a sair com o cara, vai se vingar do ex. Ou seja, ela meio que tentou juntar duas coisas ali e deu um tiro no pé, porque não vai dar certo para nenhum dos dois lados. Ela vai perder o aluguel que o Sean vai pagar, e o outro lá tá possesso da vida, né? Que nessas alturas tá todo mundo já sabendo que é ele, né? Não, e aí tem aí uma segunda teoria que eu formulei, que é mais distante, né? Mas é uma pequena possibilidade. Nós tínhamos comentado nos vídeos aí atrás que, eu até falei assim, doutora Sandra, é perigoso, né? O júri tomar raiva da Jane, porque o testemunho dela tá todo emaranhado, e juntar todas as outras vítimas no pacote, né? Todo mundo fazer uma avaliação, as outras vítimas são iguais a ela. E a gente pensou, e se talvez, né, uma possibilidade pequena, gente, mas, por exemplo, do Sean real, porque assim, o Sean foi descrito como super tranquilo, balançando a cabeça, né, super assim, amável lá no tribunal, enquanto ela estava testemunhando. Se eles trouxeram ela para testemunhar de propósito, porque daí realmente o testemunho dela é extremamente irritante, sabe, se eles acharam, talvez o testemunho dela deixe o júri irado, e aí por causa dela, eles aliviem a barra pro Sean, olhando, quer saber, essa mulherada entrou porque quis, e ninguém é vítima aqui, porque o testemunho dela tem sido esse não sei nem, eu tô tão revoltado que não sei nem o que descrever, mas esse testemunho horroroso, que agora é horroroso. Antes a gente tava só, meu Deus, isso aqui, isso ali. A gente pode ver várias vezes, a gente até comentou que o Sean não batia nela. A vez que bateu, foi que ela bateu. Ela até falou, ela disse isso lá no testemunho. Eu preciso assumir que eu que puxei a briga. Que ela que instigou, ela usou essa palavra, ela falou, eu que instiguei. Então, teve essas duas pancadarias lá que rolou porque ela bateu nele, e aí ele também, né, não vou apanhar e sair calado. E ela faz questão de deixar isso claro. E aí talvez tenha sido isso, ela realmente queria, sei lá, se vingar, talvez, desse ex, porque é um ex muito... Gente, é uma coisa assim de novela. Eu não consigo imaginar uma pessoa normal fazendo isso, sabe, nessa vida que a gente conhece aqui. Eu até falei com a doutora Sandra, você tá namorando alguém que odeia fulano B, os dois são famosos, aí você termina com fulano A e vai namorar justo com B, que o teu ex odiava, falava mal, tiveram brigas e confrontos. Qual é a chance de ser supernatural? E como eu falei, ela estava exposta ao mundo de Hollywood, não era nenhuma adolescentezinha, convivia com aquele povo todo, já tinha o filho com o outro rico lá e tal, ou seja, alguém que estava ali no meio, né? Não é que foi moldada de jovenzinha, como a gente falou, como a Cássia, era uma pessoa adulta e já vivia no meio de Hollywood, né? E isso é uma das coisas, e você, se você se diz traficada, aí você vai assistir uma outra pessoa que está sendo, né? Porque os freak-offs nada mais que são que tráfico humano. Então, ela se diz traficada, mas a propósito, eu fui num avião particular de um outro famoso assistir outra pessoa traficada. Basicamente é isso, trocando em miúdos, né? Que ela falou, vai assistir os freak-offs. Fica um pouco meio sem sentido esse sentido. A narrativa, né? Sim, fica totalmente, porque você pensa assim, como é que você pode estar falando que você é vítima do tráfico humano, mas a propósito, eu peguei um avião particular e fui lá na festa do rapper e também assisti outra pessoa sendo traficada.
basicamente é isso, né? Olha, é estranho. Então agora muita coisa faz sentido, mas eu só espero que o júri... E tem outro ponto também que eu lembrei, que eu falei com a doutora Sandra. Lá no testemunho da Cassie, ela falou sobre um cara do Free Coffee, que era o cara que ela mais gostava, que ela preferia. E aí, o testemunho dela, ela disse o quê? Por que você preferia mais esse cara? Porque ele era cuidadoso, porque ele não passava dos limites, ele sempre perguntava se eu estava confortável ou não, ou seja... para tornar aquela situação mais tolerável possível. Ela pegou e disse aqui que o favorito dela era o Paul. Aí, tá, por que ele era o seu favorito? Porque ele era o mais enérgico. Mas eu não sei se eu cheguei a contar isso pra você, que ela teve intimidade com o Paul na casa do Sean. O Sean nem tava lá. A doutora Sandra ocultando. O quê? Ela disse isso? 3 dias? Uns 2, 3 dias. Uns 2, 3 dias que ela falou isso. Pensei que você soubesse essa parte. Não, eu não sabia que ela se envolveu com ele. Não. Sim. Não, isso é absurdo. Na casa do Sean. Do Sean. E ela não falou na minha casa, ela falou na casa do Sean. E o Sean não tava lá. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Faz uns 3 dias. Eu pensei que eu tivesse te falado. Não, gente, a gente estava sendo enganado, o júri está sendo enganado, a promotoria está sendo esperta, e eles pegaram essa moça, porque ela não é vítima, eu não acredito mais que ela é vítima. Que absurdo! Nossa, meu Deus do céu, isso é muito baixo. Então aí agora fica assim, mas eu só espero que não venha atrapalhar a sentença dele, porque a Mia, a Cassie foram realmente traficadas. Sim, né? Mas eu espero que isso não venha a contaminar o júri, né? Deus. Que eles não venham a saber, mas até o ChatGPT já tá dando o nome dela também, né? Então a gente nem sabe mais nada, né? Nessas alturas o jurado já pode ter dado uma vasculhada no ChatGPT também, e o ChatGPT, né, que vocês falam aí, talvez já tá dando nome, né? Nossa. Tô muito revoltado. Muitas pessoas falaram, mas por que eles não estão falando o nome? Estão falando o nome. Gente, em primeiro lugar, tudo bem, nós somos youtubers e tal, mas a gente também tá sob leis, né? E uma delas é não ter o nome dela divulgado, né? Nem na mídia, nem em lugar nenhum. Então, tanto é que todos os youtubers também aqui dos Estados Unidos, quando falam, eles deixam bem claro que nem escrevam nos comentários, eles falam isso. A pessoa que você acha que eles sempre colocam isso aqui. Por quê? Para poder preservar o que está na lei, né? E também isso. Nosso respeito é com a lei. Gente, né? Isso, nosso respeito é com a lei. Desde a Mia, que eu falei, olha, com a lei, eu acho que já que ela quis ser anônima e o tribunal permitiu, então fica anônimo. É por esse motivo que a gente respeita aqui agora de não citar o nome dessa impostora, na minha visão. Eu acho que essa mulher é uma oportunista e para cumprir com a lei, não em respeito a ela. Porque ela, olha, meu Deus, isso é muito enganoso. É muito enganoso. Eu tô muito indignado. Infelizmente... preenche todos os buracos. E olha que o testemunho dela é esburacado do primeiro dia ao final. E agora ficou mais evidente com a defesa do Sean, trazendo assim, aquelas mensagens de texto dela. Outra coisa também, que é um ponto que chama a atenção, que diferencia dela da Cassie, que a Cassie em nenhum momento ficou incitando fazer free coffee. Ela, lá até aquilo que a senhora falou, da mesa, de aniversário, aí ela, vamos fazer um free coffee. Por que raios você tá fazendo isso se o homem te pede isso o tempo todo? Aí quando não pede, você escolhe o free coffee e depois fala que, eu queria um tempo com você sem free coffee? Ué, mas o tempo que ele deu, ela pediu free coffee. É bem complicado mesmo. Talvez aí é mais um despeito agora dela em relação a ele e também por causa do ex dela, né? Tipo assim, ela não deve estar recebendo o dinheiro que ela achou que ela ia receber. Quando eu vi o valor que o outro cara paga, ele paga na faixa de $4.700, que dá quase por volta de R$20 mil por mês. Mas considerando a fortuna que ele tem, esse valor é bem pequeno aqui nos Estados Unidos, não é muito dinheiro não, viu, gente? No Brasil, em reais, é muito dinheiro, mas nos Estados Unidos não é não. Eu conheço gente que paga pensão alimentícia desse valor também. Então, eu acho que na cabeça dela também, ela devia estar recebendo, para ela, eu acho que ela esperava receber uns $20, 30 mil por mês por uma criança, e ele paga pouco, ele paga realmente quase que um pai de família
comum paga aqui. Principalmente os pais de família pagam na faixa de 2.800, 2.500, ele tá pagando quase 700, mas, gente, a fortuna dele é muito grande. Então, esse valor é pouco, realmente. E talvez tá aí uma raiva dela com esse também, tipo, nossa, tem um filho com o cara milionário e fica recebendo essa merreca ainda de pensão, pagamento então eu acho que isso... Porque o divórcio não foi amigável, né? Foi muito feio ali. Ela acusa ele, assim, gente, de brutalidade. E aí essa diferença, ela acusa com o rosto, com o nome dela, público, na People Magazine. Só que aqui ela decide anônima, mas não foi decisão. Até tanto teve uma coisa que eu falei com a doutora Sandra, que eu não comentei aqui, mas ela falou eu até falei, doutora Sandra, isso eu falei com a senhora, que achei estranho do OnlyFans, né, ela soltar isso assim na cara dos jurados. Eles iam pensar, nossa, OnlyFans, minha amiga, depois de tudo que você passou, você querendo se vender. Só que, e aí eu falei, gente, se ela queria tanto ir pro OnlyFans, se ela não fosse anônima, ela ia ganhar muitos inscritos, seguidores, só pra vocês terem noção. Eu nunca comentei isso aqui em nenhum vídeo, mas aquele ex-segurança lá que testemunhou, ele escreveu um livro, e esse livro dele tá vendendo horrores. Disparou na Amazon desde o testemunho dele. Eu pensei, poxa, ela poderia ser beneficiada pela mesma exposição. Agora, faz sentido que a conduta dela é como uma mulher que não tá grávida tentar fingir que tá grávida. Ela não vai conseguir se comportar como uma grávida, ela não vai sentar direito como uma grávida e tal. Ela tá naquele banco das testemunhas como se ela fosse uma pessoa normal, não como uma anônima. O que faria sentido se fosse ordem da promotoria para impedir com que essas outras informações viessem à tona e terminasse de manchar o caso, né? Pelo menos o testemunho dela, de comprometer o que ela tá dizendo ali. Que não tem sofrimento, na verdade. A gente não conseguiu ver sofrimento no que ela tá narrando. Tem várias coisas que chamaram a atenção da gente, a gente discutiu umas coisas ou outras, você tentou ver a parte psicológica para tentar achar alguma coisa, mas ela se diferencia realmente. Se diferencia. Demais, né? Acho que foi ontem mesmo que nós até falamos foi ontem, né? Na gravação de ontem. Das coisas materiais, porque nós fica falando tanto de coisas materiais e tal, que não é comum a gente ouvir isso das outras, entendeu? E foi até engraçado que a senhora até comentou, eu fiz a análise dela num vídeo, que eu falei, olha, eu acho que tem isso e aqui. Aí no dia seguinte ela foi e falou, ela confirmou tudo que eu disse na minha análise. E agora, olhando de forma ampla, realmente o que eu disse faz sentido dentro desse contexto de uma pessoa que não se enxerga como vítima, porque de fato ela não é vítima. Não é vítima. Por isso ela tá tão enfática, né? E ela tá ali dizendo, eu te amo, não sei o quê. Os relatos dela são todos, tipo assim, tudo que ela falou girava em torno do Sean, dateline, massagem nos pés. Era como se ela não conseguisse encontrar uma voz no meio dessa relação, porque, na verdade, ela não estava procurando isso. E aí teve um outro ponto que eu mencionei com a doutora Sandra, que me chamou a atenção, que eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não sabia tentar achar explicação. Que o Didi, ele desenvolveu uma obsessão pela Cassie. Quem assistiu o meu primeiro vídeo que eu fiz do Sean lá em outubro do ano passado, eu começo o vídeo falando que o Sean, quando ganhou o prêmio na MTV, já anos depois da Cassie já ter rompido com ele, tá casada, ele foi, eu quero agradecer a Cassie por tal, que todo mundo achou, diz que a Cassie até ficou mal, quando tipo assim, meu Deus, esse homem não larga do meu pé. E o requinte de maldade que o Sean tinha era quando ele tava estressado, quando a Cassie recusava, né, lá aquele vídeo do hotel, mas a gente não via o Sean sendo cruel, tanto é que ela até falou que o Sean, quando não era, quando é que eu falo, quando eu me imponho contra a senhora, quando eu vou contra a sua vontade, a Cassie falou que o Sean era um doce de pessoa, a gente até ficou indignado com isso, né, que ele era fofo, maravilhoso, não sei o quê, quando ele não era contrariado, essa é a palavra. Exato. E agora, ela aqui, a gente viu um ponto diferente. Ela disse que o Sean falou, nós vamos pro iate. Aí deixou ela esperando plantada, foi com uma outra moça pro iate, e ainda contou no podcast que ficou com essa moça 24 horas lá, vocês sabem. Eu falei, gente, mas isso é um requinte de maldade que a gente não tinha visto, assim, no Sean, porque tudo que ele gostava de fazer era subjugar nas relações íntimas, físicas e tal, mas aqui era como se ele quisesse humilhar mesmo, de uma coisa que só os dois entenderiam. E talvez o que os dois entenderiam é tipo ele assim, olha, eu sei que você tá me usando porque você quer se vingar do teu ex, então eu também vou te mostrar que eu não sou bobo não. Porque, gente, o Sean é criminoso, mas não é burro. Esse homem não chegou onde chegou sendo burro, né, doutora Sandra?
Não ia sustentar 30 anos de engano, farsa, passando a perna em todo mundo se ele fosse bobo. Pelo menos uma coisa a gente tem que falar. Esse homem era inteligente, na medida do possível. E tem uma outra coisa também. O Sean também detesta o ex dela, né? E também, talvez, até uma forma de... Apesar que ela já não tá mais com o cara, mas o cara é o pai do filho dela, né? Então, também é uma forma do Sean... tipo, se vingar do cara também. Eles se detestam, eles se odeiam, né? Tipo assim, vou fazer acontecer, abusar, fazer o raio que for com a sua ex. A mãe do teu filho, né? Tipo assim, tanto é que eles se odeiam mais do que nunca agora, o outro, né? Por causa disso. Porque o pai da criança, né? Pegou, acho que o ódio maior do Sean depois que ficou sabendo de tudo isso. Nossa. Que a mulher, né? A ex dele. Então, aí eles... E eu acho que o Sean também, só de propósito, também falou... vou me vingar também de você, vou começar um caso com ela. E começou. Verdade. Verdade, a única coisa que faria sentido ele tolerar ela por tanto tempo, né? Exato, pra revingar. Né? Olha isso, a doutora Sandra, as veias psicológicas da doutora Sandra. Doutora Sandra. Vamos pensar numa pós-psicologia, hein? Porque a senhora tá. Realmente isso faz sentido, gente. Porque o Sean era baixo, nós já vimos isso nos outros relatos, que ele era mesquinho pra se vingar, ele mandava, lembra lá quando a Jennifer Lopez terminou com ele? Mandou o povo com placas na frente do prédio, então dava pra ver que quando o Sean incendiou o carro lá do Scott, Molotov, quando ele queria, a gente viu que ele descia o nível, e aqui faz todo sentido ele querer rivalizar com outro homem, isso, e aí... fazer isso. Sim, porque bem ou mal é a mãe do filho do cara. Então, acho que era com essa visão que ele vinha. Não tipo assim, é sua ex. Não, é a mãe do seu filho. Não, meu Deus. Absurdo. Tá, e aí, uma coisa aqui que eu tava falando com a doutora Sandra. Doutora Sandra, eu não sei se a senhora lembra, mas ao longo dos anos, assim, desde que eu comecei a fazer True Crime, eu sempre falei pra senhora que eu tinha uma impressão que alguns promotores, dos casos que eu vi, que eles meio que, tipo, faziam de tudo pra condenar, porque tem uns casos criminais que a gente viu, que assim, que os promotores sabiam que a pessoa era inocente, mas eles precisavam mesmo levar pra cadeia, porque aí nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho boa, mas ela tem um efeito colateral ao mesmo tempo. Quando o promotor, o procurador, ele é eleito por eleição, tem que mostrar serviço, né? E às vezes muita gente dança nessa pegada de mostrar serviço. E eu sempre falei, doutora Sandra, eu acho que tem uns promotores aí que parece que querem condenar a pessoa porque é preciso condenar alguém. E eu tenho a impressão que é o mesmo espírito que fez colocar essa moça no banco, porque moralmente falando, eu não reconheço essa moça como vítima. Então assim, analisando aqui, se a senhora fosse promotora, a senhora como uma jurista, a senhora olhando agora e pensando, tá, preciso do testemunho dela, porque o testemunho dela sem esse contexto, ainda de alguma forma, pode ser prejudicial pro Sean, da mesma forma que pode ser benéfico, a senhora chamaria essa moça para testemunhar, sabendo tudo isso? Não. Eu excluiria porque somente o testemunho da Cassie e da Mia já seria suficiente para poder condená-lo, entendeu? E colocando essa moça hoje, a gente vê, eles estão arriscando tudo. Muito, arriscando, exato, risco. Arriscando tudo. Sim. Arriscando gerar antipatia. Sim, porque se esses jurados fazem umas pesquisas aí, descobrem quem é, já vão saber, não, isso aí é tudo mentiroso, aí vão começar a achar, então a Cassie também é, a Mia também é, aí o povo já vai generalizar tudo, né? E a gente não pode confiar mesmo que vão ser 100% íntegros jurados a ponto de não pesquisar nada, porque a gente já tem um histórico lá do O.J., que eles, por causa que estavam com raiva da polícia, vamos soltar esse homicida. Que horror, meu Deus. Bom, eu espero que eles não façam tantas pesquisas e não venham confundir as vítimas com isso, entendeu? Porque seria uma vergonha esse cara sair de lá andando, né? Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessas conversas. O bom desse julgamento é que tem promovido a gravação, a captura desses momentos mais orgânicos, e eu tenho feito questão de compartilhar isso com vocês porque eu acho interessante. Sinceramente, eu gosto muito desses trabalhos em dupla, em grupo, e mesmo que você esteja em uma carreira solo, não significa que você tem que fazer tudo sozinho, e compartilhar esse julgamento com outras pessoas, outros profissionais, tem sido uma grande honra para mim. Nesse momento que eu gravo aqui para vocês, eu estou bem mais calmo, mas ontem eu estava muito indignado, muito chocado e sinceramente me sentindo profundamente enganado.
E esse julgamento tem muitos problemas, mas ninguém nunca vai poder dizer que foi um julgamento chato ou tedioso, pelo contrário. A senoide emocional aqui é constante e é elevada. E você precisa estar bem amparado em um paraquedas ou vai cair de cara no chão. O lado bom é que, apesar de termos sido pegos de surpresa com essa informação, revendo alguns trechos das nossas gravações anteriores, principalmente das minhas conversas com a doutora Sandra, analisando a Jane, muito do que dizemos ali era como se quase estivéssemos prevendo o que descobriríamos mais tarde. E apesar dos nossos esforços de tentar defendê-la e posicioná-la como uma vítima justa no meio desse caso, eu cheguei à conclusão que essa moça é indefensável. E ela não pode culpar nada e nem ninguém além de si mesma. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você